Olá, muito bem-vinda a meu canal do YouTube. Eu sou Gabriela Fortuna, expert em microblading e micropigmentação. E na classe de hoje eu te vou ensinar qual é a diferença entre um aparato de microblading, que é este que eu estou aqui em minha mão, que chamamos de Tebori ou Tebori, para um dermógrafo, que é elétrico, tem cable. Qual é a diferença para ser um pelo a pelo ou um sombreado entre este e este aparato? Então, os dois podemos fazer micropigmentação, micropigmentar, introduzir um pigmento dentro da pele de diferentes maneiras, vale? Uma técnica de pelos, uma técnica de sombreado, ou incluso o mix, as duas técnicas. Então, Sara, vem comigo que te vou ensinar como funcionam os dois aparatos. E se todavia não está subscrito em meu canal do YouTube, aqui abaixo deste vídeo tem um botão de subscrever-me. Haz um clique, subscreve-te e ativa a campana para receber os avisos dos próximos conteúdos que eu vou subir aqui em meu canal. Eu sempre subo conteúdos para ajudar-te a realizar uma micropigmentação ou microblading com segurança. Muito bem, aqui já tenho preparado na mesa os dois aparatos para fazer uma micropigmentação. Então, eu tenho aqui o aparato que é uma pluma, como se fosse uma pluma, é um indutor manual, mira como é o Tebori, se chama Tebori. Este é o aparato que utilizamos para trabalhar com a técnica microblading. E aqui temos o que é o dermógrafo, então mira a diferença. Para trabalhar com um dermógrafo, que é uma máquina elétrica, necessita enchufar os cables, ¿vale? Aqui é o pen, então é aqui que vamos encaixar a aguja para trabalhar as técnicas de micropigmentação. Então, mira, aqui necessita uma base, que é onde vamos a selecionar a potência que trabalhamos com um dermógrafo, ¿vale? Então, aqui há diferentes potências, eu posso subir e baixar, de acordo com o que eu desejo aí de resultado. Então, por exemplo, e também de acordo com a potência que tem o dermógrafo. Se é um dermógrafo potente, vamos trabalhar com uma potência média e aí vamos ajustando de acordo com as zonas. Então, se eu trabalho de olhos, lábios, cejas, quizás a potência tenha que ser diferente, porque se a pele é mais sensível, se eu quero marcar mais ou marcar menos, é ajustar potência, ¿vale? Bueno, então aqui é necessário eletricidade para trabalhar com dermógrafo, é como uma máquina de tatuagem. Este, por exemplo, se pode fazer tatuagem com ele, ¿vale? Porque é potente, chega mais profundo, por exemplo, que um dermógrafo que seja um dermógrafo mais leve, só para micropigmentação, que é um dermógrafo que trabalha um pouco mais superficial, ¿vale? Então aqui, mira, é mais prático, não necessita eletricidade para a técnica microblading e também se pode fazer sombras, se pode fazer pelo a pelo. Então, para esta técnica, com o Tebori, temos diferentes tipos de agujas. Então, a aguja vai dar o efeito que eu desejo. Se eu desejo um efeito sombreado, por exemplo, eu trabalho com esta aguja. Se eu desejo um efeito pelo a pelo, eu trabalho com esta, ¿vale? Ou pelo a pelo, também se pode trabalhar com formas diferentes de aguja. Isto já é de cada profissional. Então, há profissionais que trabalham com esse tipo de aguja, que é uma biselada, que tem uma ponta mais alta, que tem mais facilidade, tem mais resultado com esta. E há profissionais que trabalham com esta, que é uma aguja U, uma forma U, que se trabalha movimentos, há que ter atenção nos movimentos que são um pouco diferentes, com uma aguja U para um pelo a pelo, ou uma aguja biselada para um pelo a pelo. Então, a aguja vai portar-se de maneira diferente, depende da forma, ¿vale? Então, se é um sombreado, eu hago um movimento diferente. Se é um pelo a pelo, eu tenho que deslizar, fazer um traço. Um sombreado, eu tenho que dar um efeito de sombra, não? Pigmentar mais. Então, aprender cada técnica, como se realiza o movimento com as mãos, ok? E qual aguja utilizar com o microblading. Então, aqui, qual é a diferença? Primeira diferença, um é manual, totalmente manual, que é o Tebori para microblading. Então, por que se chama microblading a técnica? Porque trabalhamos com microcuchillos, ¿vale? Microagujas, e
para hacer pelos o para hacer sombreado se trabaja con varias agujas normalmente, nunca se trabaja solo con una aguja. Entonces, varias para dar depende del efecto que yo deseo. Ahora, para dermógrafo, también se trabaja con agujas, solo que es más común, por ejemplo, actualmente, hacer un pelo a pelo con aguja de una sola punta, ¿vale? Si quiero un efecto sombreado, quizás una aguja más gorda, esta por ejemplo es de 3 puntas, y aquí tengo una aguja de 5 puntas, que quiere decir 5P y una aguja o 3 agujas. Entonces mira, aquí tengo 3 agujas juntas y esta tengo 5. Se ve que una es más ancha que la otra, ¿ok? Una más ancha que la otra, porque claro, esta tiene más agujas juntas que esta. Entonces, si tiene más agujas trabajando, va a pigmentar más, va a introducir más pigmento, ¿de acuerdo? Entonces, voy a elegir la técnica que yo deseo. Si quiero un sombreado más intenso, puedo hacer de 5. Quiero pigmentar más rápido con las demás puntas. La de menos puede ser sombreado, pero quizás tarde un poquito más. Pero también tiene que valorar, por ejemplo, vale la pena, más puntas, va a inflamar más el labio de la clienta, hay necesidad. Entonces todo depende de la técnica que vamos a hacer, la zona que vamos a trabajar de la piel para elegir más puntas, menos puntas. Y aquí sería una aguja de una punta, mira, el pack de la aguja normalmente viene así como esta, que pone 1P, que quiere decir una punta, que es muy utilizada para hacer pelo a pelo. Também tem diferentes grossores, então eu posso fazer um pelo mais fino, um pelo mais ancho. Também se pode utilizar para sombreado de pontos, que é o efeito pixelado, esta deu na ponta. Então sempre é interessante saber que, segundo ponto, as duas técnicas se pode fazer um efeito pelo a pelo ou um efeito sombreado, ¿vale? E qual é o terceiro ponto? Então, lo que estamos acompanhando hasta ahora, con los dos aparatos se hace micropigmentación, ¿vale? ¿Qué es micropigmentación? Es introducir pigmento dentro de la piel de la clienta. Mira, aquí tengo una práctica de pelo a pelo con Tebori, ¿vale? Se ve un pelo delicado, se ve un pelo con una caída, queda muy bonito, es práctico de utilizar porque es más leve, este es más leve, no tembla. Luego voy a encender para enseñarte la diferencia. Y con los dos, entonces voy a poner la aguja y voy a introducir pigmento dentro de la piel de la cliente. Entonces, ¿qué es micropigmentación? Que mucha gente confunde, ¿no? Micropigmentación, mucha gente dice que es lo que se hace con dermógrafo. Y no es verdad. Entonces, no es la definición exacta de lo que es micropigmentación. Micropigmentación es introducir el pigmento dentro de la piel de la clienta. Esto es micropigmentar. Yo puedo hacer con dermógrafo, micropigmentar con dermógrafo o micropigmentar con Tebori. Micropigmentar con Tebori se utilizan microcuchillos, ¿vale? Entonces por eso se dice microblading, por las agujas. Entonces yo puedo micropigmentar con la técnica de microblading o micropigmentar con dermógrafo, ¿vale? Bueno, entonces hasta ahora se comprende la diferencia entre los dos. Vamos al punto número 3. Entonces, ¿cuál es más práctico? ¿Vale? Entonces, vamos a comparar ahora. Más práctico, el microblading es un aparato leve, no pesa, no tembla en el momento de hacer pelos, de hacer sombras. Lo que yo quiero es muy manual. Todo el tiempo yo tengo que hacer la profundidad que yo deseo de la aguja, apretando más o menos para lograr la técnica que yo desee, ¿vale? Y la duración en la piel también. Ahora con el dermógrafo, más se controla la altura siempre vamos a mantener la altura, pero vamos a hacer los movimientos o a 90 grados o movimientos más acostados. Depende de la manera de trabajar de cada persona y de lo que yo deseo lograr dentro de la piel de la clienta, ¿ok? Entonces yo voy a hacer una demostración aquí cómo se enciende, mira. Voy a poner la potencia del dermógrafo a 120.
Este é um dermógrafo que é de minha marca, que é o dermógrafo que eu utilizo, da Doctora de la Belleza. É muito suave, me gusta muitíssimo, porque não tembla tanto, não faz ruído, como muitos dermógrafos, e é muito anatômico aqui também. Então, no momento de sujetarlo, não é tão gordo que me moleste para trabalhar, ou sabe que te moleste, que te duela a mão, a muñeca, terminando um tratamento. Então, é muito ligeiro, e isso é muito importante também. Principalmente em zonas como, se vamos a trabalhar, que tenho um outro tipo de pele, não? De práticas. Se vamos a trabalhar ojos, há que ter muito cuidado para não estar com a máquina pesada, uma máquina que inflama muito, porque ojos é uma zona, são sensíveis, não? Uma pele sensível. Então, aqui eu tenho que ir com mais cuidado. E é um dermógrafo que me permite trabalhar com mais cuidado porque não pesa. Bueno, então vamos fazer aqui uma demonstração. Mira, essa é uma aguja de 3 pontas que normalmente se utiliza mais para compactar, porque tem 3 pontas, se pigmenta mais. Por exemplo, um efeito de sombra, pode ser pelo a pelo, pode ser um pelo a pelo. Com esta, se hace mais o pelo sombreado, que é o que está muito de moda agora, não um pelo linha, não? Então, um pelo sombreado com aguja de 3 pontas, se poderia ser uma técnica de pelo a pelo sombreado, só ir dibujando traços, pelos, de acordo com o que desejas lograr. E também se pode ser um pouco mais acostado, alguns efeitos quando se quer oscurecer mais, não? Algumas zonas. Então, depende da aguja, se cambia a direção, depende de a posição que estou, eu posso lograr também técnicas diferentes, ¿vale? Então, mais compacto, mais sombra, pelo sombreado. Então, aqui se vê que, mira, há que encenderlo. Se escuta um suave ruído. Então, há que sempre dominar qual é a técnica que vas a fazer. Primeiro, ter em conta que efeito desejas para esta técnica, ¿vale? Menos sombra, mais sombra, efeito pelo, e assim vas a saber como manejarlo. E, bueno, se pode hacer todo com os dois, zonas de lábios, zonas de ojos, zonas de delineado, ¿no? De ojos, de lábios, de cejas, pelo a pelo, sombra. E para os dois há diferentes agujas, então se pode lograr também um pelo mais fino, com o tebore um pelo mais largo, e com este um pelo mais fino, um pelo mais largo. Agora, vamos ao quarto ponto, então, de comparação. Qual é mais fácil trabalhar se estou começando? Quem está começando é muito mais prático de dominar um tebore. Mira, não é que encenderlo, não é que regular potência, é todo manual, em tus manos vas a sentir o movimento, vas a fazer. Então, não há tanta tensão quanto o dermógrafo temblando, ou um dermógrafo pesado, para há que ter mais precisão, mais práticas para lograr um efeito que desejamos realista, um pelo fino e tal, com o dermógrafo. Lo que sea traço é muito mais prático fazer com microblading, mais fácil, ¿vale? Mais prático, mais fácil, porque não pesa e este tembla. Agora, é muito importante ter em conta, claro, o peso de tu mano. Então, se tus manos são manos pesadas, não são suaves, se a mão é pesada, vai inflamar com este ou com este também. Vai profundizar em la piel, que é o que não podemos fazer, profundizar, passar de la cuenta da profundidade da pele com nenhum de los dois. Há que trabalhar em la capa correta da pele. Então, tienes que preparar tu mano a adaptar ao dermógrafo ou adaptar ao microblading, ou há pessoas, eu trabalho com os dois, depende da técnica, então há que saber sentir o peso da mão ideal com este e com este. Pero como este pesa mais, então é muito mais fácil profundizar, ¿vale? E ir a uma capa profunda que vai a capa de onde se trabalha com tatuagem. Então vamos ao quinto ponto, já falando de tatuagem, entrando ao quinto ponto de comparação.
Mucha gente dice que el dermógrafo, la técnica en la piel, el pigmento dura más con dermógrafo que con microblading, que con microblading se hace más superficial. Es un mito, ¿vale? Es una mentira. ¿Por qué? El microblading, quien tiene mano pesada, puede ser profundo y puede hacer un tatuaje. El dermógrafo, quien tiene mano pesada, puede ser profundo y puede hacer tatuaje. Lo que es que define si vamos a hacer que dure más o no, es el profesional y la mano del profesional. Si el profesional está pesando más la mano, para introducir el pigmento más profundo, este pigmento va a tardar más en salir, porque va a una capa que no tiene renovación de piel y no va a expulsar este pigmento. Entonces yo puedo hacer profundo, que dure más con T-Body y con dermógrafo. Ideal, ¿vale? Que la profundidad sea igual. Vamos a trabajar en la epidermis. ¿Por qué? La micropigmentación, que sea con dermógrafo o con T-Body, tiene que durar aproximadamente un año. Un año y medio, depende de la piel de la clienta y de los cuidados de esta clienta con la piel. Entonces, si va a durar un año, depende del profesional, si ha introducido el pigmento en la capa correcta, que es la epidermis, son las capas superficiales, o profundo, porque si ele está trabajando con mano pesada y profundo, va a durar toda la vida quizás porque está haciendo un tatuaje, ¿vale? O con este también, con T-Body se puede ir profundo y hacer un tatuaje. Pero siempre tener cuidado para trabajar con la mano suave, con los dos, para trabajar en la epidermis, ¿ok? E aí, como durante o passo a passo, a técnica que vas a aprender, saber se estás em la profundidade correta ou não. Então, aí como aprender. Normalmente se entra com a aguja 1 milímetro em la pele, tanto com dermógrafo ou quanto com T-Body, se trabalha a 1 milímetro com a aguja dentro da pele. Agora, se trabalhamos superficial, com o T-Body eu vou e entro menos de 1 milímetro, ou com dermógrafo eu passo só a ponta da aguja e pigmento muito superficial, pouco, a técnica não vai durar um ano, vai estar na superfície e você vai perder este pigmento muito rápido, pode durar 3 meses, 5 meses, tudo depende da profundidade. Então, a duração vai depender da profundidade que introduzimos o pigmento, e não é porque se foi com dermógrafo ou se foi com T-Body, depende da mão da pessoa que hizo esse trabalho, ¿vale? E também, lo que influye mucho en la duración de este pigmento es la piel, como comenté, la piel grasa expulsa más el pigmento y una piel seca acaba que dura más tiempo el pigmento. Entonces ahí depende de la piel. Y los cuidados de la clienta. Si es una clienta que pasa cremas, ácidos, antiedad en la cara, si se va mucho a la playa, toma el sol, no cuida mucho de la piel, se va, el pigmento se puede oscurecer más, si ella tiene bastante melanina. Entonces el cuidado también influye en la duración, ¿vale? Entonces no es la técnica si es microblading o si es T-Body, ¿ok? Ahora, vamos a un punto número 6. Entonces, ¿qué es mejor trabajar? ¿Con dermógrafo o con T-Body? Hay clientes que yo no puedo trabajar con T-Body, es verdad, porque hay algunos profesionales que comentan que piel grasa, por ejemplo, quien tiene piel grasa que expulsa más el pigmento, que tiene menos duración, será mejor con dermógrafo. Es un mito, ¿vale? Porque si vas a trabajar en una piel grasa con dermógrafo, ahí la persona va a profundizar más para que dure más, porque una piel grasa va a expulsar el pigmento igual con dermógrafo ou com T-Body. Lo que vai fazer com que trabalhes de uma maneira profissional, ¿vale? Com segurança, é o passo a passo que estés realizando, com este ou com esse. Los dos se pode trabalhar na pele grasa, ou na pele normal, ou na pele seca, com los dos. Solo hay que saber el paso a paso, el protocolo que vas a aplicar en la piel, ¿vale? Entonces se puede preparar la piel para trabajar con microblading y que este pigmento dure el tiempo suficiente, que sea de 8 meses a 1 año, y va a durar igual entre 8 meses a 1 año con dermógrafo. Ahora, si me llega una clienta con piel grasa, yo trabajo profundo, yo le recomiendo, vamos a hacer con dermógrafo para que le dure más. Este que
esto que yo estoy recomendando que dure más, yo no puedo seleccionar, voy a profundizar un poquito más para que te dure un año y medio. Pero ahí yo voy a arriesgar de hacerlo profundo y que le dure toda la vida, porque si yo profundizo un poquito más en cualquier piel, yo puedo ir fácilmente a la dermis, a la capa del tatuaje y le puede durar toda la vida. ¿Vale? Entonces ahí es importante siempre trabajar en la misma profundidad y ninguna clienta trabajar más profundo para que le dure más porque puede durar toda la vida. Y luego esta clienta tiene que sacar este pigmento con un láser, con una técnica de remoción de pigmento, porque la piel no va a conseguir expulsar solo el pigmento. Entonces la piel tiene que expulsar este pigmento más o menos un año, entre un año y medio, o quizás piel grasa, 8 meses. Entonces es normal, tenemos que dejar que la piel expulse. Si yo hago muchos retoques, vamos a otro punto de observación aquí entre las dos técnicas. Entonces el otro punto que tenemos que observar y el último punto sobre la técnica es que el retoque se hace solamente en la zona que la clienta necesita. Entonces, si yo voy a trabajar un pelo a pelo, ¿vale? Vamos a ver aquí. Si yo hice un pelo a pelo en mi clienta y quedó un pelo superficial, por ejemplo, aquí yo veo una zona más clara. Si yo dejo así, la cliente se va a su casa. Aquí no va a cicatrizar pelo porque no entró pigmento suficiente. Entonces, ella vuelve con 30 días y yo veo que aquí quedó, parece que quedó un espacio, porque este pelo estaba muy sin pigmento. ¿Vale? Claro, si yo solo abro el corte y no deposito pigmento, no queda nada, queda el corte y el corte cicatriza sin nada, no tiene color, no tiene pigmento. Entonces aquí después de 30 días ella me puede decir, aquí yo veo más claro, me puede hacer un pelo. Entonces el retoque que necesita. Si yo veo que todos los otros pelos ya están visibles, notables, se ven, el trazo se ve, quizás va a aclarar muy poquito, pero ya está bien porque se va a ver natural. Ahora, si alguna zona el pelo no cicatrizó, solamente en esta zona yo tengo que hacer el trazo y repasar, tanto con microblading ou com dermógrafo. Então, solamente em zona que não cicatrizou. Se eu venho aqui em cada traço e repasso o pelo que cicatrizou, que já tem color, eu estou fazendo com que tenha mais pigmento e que este pelo se veja mais ancho, ¿vale? Porque vai necessitar aí abrir mais o espaço da pele para que entre mais molécula de pigmento, porque já tem pigmento. Se eu pongo mais, vai ter a pele se abre mais para poder acomodar mais pigmento. Então, você vê o traço mais gordo, mais escuro e mais pigmento para esta pele ter que expulsar durante um ano. Então, se imagina que o que era para durar um ano, eu deposito mais pigmento e vai durar um ano e meio. ¿Vale? Se esta clienta viene com 5 meses depois do tratamento e este color já se vê um pouco mais claro, que é normal, a cada mês se vai aclarando um pouco. Se vê um pouquinho mais claro e ele pede um retoque, então cuidado com esse retoque para não depositar tanto pigmento, não passar 1, 2, 3 vezes por este traço, porque está depositando bastante pigmento. Então, em lugar de durar um ano, vai durar 2 anos, ¿vale? Porque pigmento já tinha, estás poniendo mais e a pele não vai dar conta de expulsar este pigmento em um ano, ele vai tardar mais em expulsar este pigmento e quizás estás depositando, haciendo com que vaya a la profundidade, porque na superfície já tem pigmento suficiente e estás depositando mais, este pigmento acaba indo a la profundidade, a la capa del tatuaje. Então, há que saber o momento de fazer um retoque, ¿vale? Entonces, si está más claro, bien. Ahora, si no cicatrizó nada, se hace el pelo otra vez. Si ya cicatrizó el pelo, no repase porque quizás va a quedar muy oscuro y va a durar un montón, toda la vida. Ahora, hay clientes que não sabem, não, que ideal seria durar um ano, porque logo se se queda um tatuagem, se pode cambiar de color a um gris, a um negro, a um azul, porque este pigmento não está preparado para ir à capa de tatuagem. E é ideal que se vaya, ¿vale? Completamente para que hagamos uma técnica delicada,
outra vez e natural, sem resíduo de pigmento anterior, que o pigmento se aclara completamente e eu consigo fazer traços outra vez que se vea sem resíduos por detrás desses traços, resíduos de uma micro antigua. Então, cada vez que eu hago uma pele limpa, se vai ver um trabalho bonito e natural sempre. Vale? Vamos lograr sempre naturalidade se hacemos sobre a pele limpa ou que tem quase nada de pigmento, que seria ideal a cada ano essa cliente renovar a micro para que se veja sempre natural e bonito. Ok? Bueno. Então, aqui está a diferença. Qual é a preferência? Minha preferência para um pelo a pelo é o T-Body Microblading. Se vê muito delicado, realista. Se vê pelos cortos, largos, com curvas. É muito mais fácil fazer vários encaixes de pelo e personalizar o trabalho. Por quê? As clientes têm diferentes caídas de pelo. Clientes com pelos subindo, com pelos mais bajando. E logo o microblading se pode fazer vários dibujos, não? Diferentes de pelos, subindo, bajando, o pelo que sube com o pelo que baja, então o pelo mais pequeno, mais largo. Já com o dermógrafo já é um pelo a pelo que se vê mais largo, não é tão realista, podemos fazer fino, podemos fazer um pelo mais sombreado que se vê mais delicado, ou se hace mais, mas se hace mais pelos largos, que não é tanto a característica do que temos em nossas cejas, não temos pelos tão largos e com microblading se pode personalizar muito mais, fazendo pelos mais curtos, vale? A duração é igual, então o que é para mim melhor, mais bonito, mais delicado, mais realista é a técnica microblading. Sempre importante fazer com responsabilidade, vale? Com segurança. Então, há que aprender o passo a passo, a profundidade correta, o movimento para abrir a pele, que é diferente um do outro, e sabendo, dominando, há que aprender em uma formação que te vai ensinar uma técnica segura. Então, esta técnica, é muito importante seguir o passo a passo desta técnica. É importante fazer as práticas, que é o que te vai preparar para fazer na profundidade correta e de la maneira correta, vale? Então, aí é um profissional que trabalha de maneira segura, tem clientes para toda a vida, clientes contentos e a pele da cliente sempre vai estar bonita, vai estar uma pele preservada, uma micropigmentação que vai durar o tempo que necessita durar. E logo vas a ter tu reconhecimento porque estás haciendo com segurança, ¿vale? Então, minha preferência, pelo a pelo, sombreado também hago muito com microblading, com el T-Body, e aqui está a diferença entre os dois.